Uma boa noite, meus companheiros e minhas companheiras que frequentam a comunidade espírita Nova Era no Vale do Jequiriçá, Bahia. Com muita alegria, muita satisfação, imensa, o coração palpita, poder estar novamente com vocês para refletir um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. Essa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo arrimo das nossas vidas, que nos auxilia, que nos ampara, que nos protege, que nos oferece oportunidade de olhar a vida e encará-la de maneira diferenciada. Porque o Espiritismo veio revelar um outro mundo que é cego aos nossos olhos materiais, mas que a nossa sensibilidade, aquilo que definiu-se como mediunidade, faz com que nós entremos em contato com estes nossos irmãos desencarnados, que habitam o que Kardec denominou mundo primitivo, ou plano espiritual, de onde viemos, e que daqui a pouco nós vamos retornar. Aproveito a oportunidade e mando um abraço fraterno para o presidente da comunidade Espírita Nova Era, José Alberto Sacramento, que no dia 10 de outubro estará completando mais um ano de vida nesta reencarnação. Que a espiritualidade, em nome de Jesus, possa lhe ofertar as oportunidades, saúde, coragem, determinação, para dar continuidade aos seus trabalhos profícuos na sementeira do amor nos corações daqueles que batem a porta da comunidade Nova Era. E aproveitando o ensejo, gostaria de dar um abraço fraterno a todos os companheiros que nos acompanham da Rádio Prazeres FM e da Rádio Líder FM de Laje, que fornecem a possibilidade e retransmitem a nossa palestra, a nossa conversa, a nossa reflexão sobre a própria vida, sobre a nossa relação com a vida. E como Jesus continua sendo ainda hoje o caminho, a verdade e a vida, como deixou registrado o evangelista João. Ele é a nossa referência. Ele é a maior representação do amor divino na face da terra. Veio aqui para abrir as portas e oferecer um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que consolo, meus irmãos. Tem um Espírito que nos oferece, que aconchega o nosso coração nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, de angústia profunda, mas que não assume para si a responsabilidade que compete a cada um de nós. Pois o convite é: venham a mim. E o que o senhor Celso me solicitou nesta oportunidade era dizer sobre o tema: o que nos leva ao encontro de Jesus? O convite está estendido. Vinde a mim. Agora, o primeiro passo, o primeiro impulso, depende de cada um de nós. Depende de movermos a nossa vontade, de sairmos da inércia, onde estamos parados fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, olhando para dentro de nós e remoendo o nosso sofrimento, gastando nosso tempo em lamentações, meus irmãos. Por que isso, por que aquilo? Poderia ser assim, poderia ser assado. O meu vizinho é assim, o meu parente, meu amigo, companheiro do centro é assim, é assado. Aqueles que moram em outros países, em outras cidades, em outros estados, estão em circunstâncias melhores, por que eu estou aqui? Meu irmão, minha família, meu pai, aqueles que
colaboram conosco, convivem conosco intimamente nos laços da parentela física. Ah, se fossem diferentes. Ah, se os meus amigos me compreendessem um pouco mais. Ah, se a espiritualidade oferecesse um pouco mais de atenção e abrissem os meus caminhos. E muitas vezes isso não nos permite abrir os ouvidos para que do fundo das nossas consciências reverberem, ecoem o chamamento de Jesus nos seus ensinamentos a dizer: vinde a mim. Mas como eu vou? Como eu vou encontrar Jesus? Onde ele está? Sou tão pequenino, sou tão humilde. Quando eu olho a vastidão deste mundo, mais de 8 bilhões de espíritos reencarnados, segundo informações que nós temos, eu sou muito pouco, muito pequenino. Como Jesus vai deitar os seus olhos e vai se preocupar comigo? Eu não valho nada, sou tão pouco. Mas o próprio Jesus fez questão de dirimir essas dúvidas e nos responder efetivamente quando disse: quando fizerdes a algum desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Jesus se encontra ao nosso lado na expressão daqueles que necessitam de nós, que comungam conosco, que confiam em nós, que estendem as mãos esperando que nós possamos ofertar o que nós temos. Porque assim como Jesus não resolve a nossa vida, nós não resolveremos a vida de ninguém. Mas temos o compromisso da amizade, da fraternidade, da compaixão, da misericórdia divina, que age ajudando o homem através do próprio homem. E nós, que muitas vezes somos amparados, precisamos também estender as mãos para auxiliar, amparar e confortar aquele coração. Ainda que seja um coração, ainda que enxuguemos uma lágrima, ainda que levantemos um caído e confortemos apenas um coração. Não tem preço o valor de uma alma, do espírito, diante deste universo, diante da divindade, pois todos nós somos irmãos. Então, na figura daquele que está ao meu lado, eu, quando estender as mãos e ter a consciência de que individualmente eu posso pouco, realmente, mas em nome de Jesus, como aconteceu com Pedro, quando estava subindo com João para, na hora nona, rezar lá na igreja judaica. E ao lado ficava sempre um mendigo que era colocado por amigos naquela situação. Identificando Jesus, identificando Pedro e sentindo as emanações do que ele representava, de todo o conhecimento, de toda a vivência amorosa com Jesus, ele estende as mãos, solicitando, pedindo. E Pedro vira para ele e diz: olhe para nós. Porque estava ele e João. Assim como Jesus disse: vinde a mim. O nosso esforço é importante. Ele levantou os olhos. E a gente precisa levantar os nossos olhos para a vida que nos circundam, para tudo de bom que a natureza nos oferece, o ar puro, o vento, a chuva, o sol, o calor, a água, o fogo, elementos que são a base que sustentam a vida aqui na Terra. Abrir os olhos para o bem. E Pedro então diz: não tenho prata nem ouro para te dar. Porque é um mendigo. Ele solicita aquilo que vai manter a sua vida material.
Então ele pede uma esmola, pede um pedaço de pão, pede uma roupa, o que é muito natural na nossa sociedade. E Pedro diz que pela sua pobreza, pela situação material em que se encontrava ali, ele não poderia oferecer nada que representasse o ouro ou a prata na simbologia dos bens materiais que nós compartilhamos com os necessitados. Mas, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, nessa circunstância, nós nos colocamos na figura de Pedro. Quando alguém solicita aquilo que nós não temos capacidade de dar, aquele que nos solicita um conforto, que está chorando, com dor, com aflição, enquanto nós também temos as nossas dores e as nossas aflições. Não devemos nos fechar em nós, porque na medida em que estendemos a mão, ainda que seja no silêncio, segurar a mão do companheiro e dizer assim: você não está só. Eu não tenho ouro nem prata para te dar. Mas em nome de Jesus, dele, do Senhor dos nossos destinos, do bom pastor, da porta, do caminho, da verdade, da vida, do modelo e guia da humanidade. Em nome dele, eu ofereço o que eu tenho. E se eu tenho, é tão pouco como um pedaço de pão e um pedacinho de peixe recolhido pelos apóstolos, naquilo que ficou gravado como a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós precisamos oferecer a base, o início, a vontade, a boa vontade, a predisposição de ajudar o outro. E a partir daí, Jesus, os seus emissários e a espiritualidade haverão de fazer a parte deles. Como Jesus já diz: faça a tua parte, o céu te ajudará. Então, meus irmãos, é ali que nós vamos encontrar Jesus. E não é difícil, pelo menos aqui nas Minas Gerais. Você está cercado de pessoas que trazem as suas dores, as suas angústias, até porque estamos no mundo de provas e expiações. Todo mundo tem o seu cadinho de sofrimento. Alguns revelam, outros não. Então Jesus está ao nosso redor, aguardando a nossa predisposição, a nossa boa vontade de dar a nossa parcela para auxiliar. E quando nós nos predispomos, automaticamente, como disse a oração de Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, é morrendo que viveremos para a vida eterna. É uma lei divina. Se nós ofertamos amor, paciência, compreensão, amizade, o que vamos receber em troca? Não necessariamente do nosso irmão, que nesse instante necessita de amparo, mas indiretamente nós movimentamos energias do amor. E como diz Dona Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, o amor é como um bumerangue. Ele sai das nossas mãos, ele roda, ele faz uma circunferência e ele retorna para nós. Então, qual a melhor maneira, mais prática, racional e lógica de minimizar as nossas próprias dores, os nossos próprios sofrimentos? Se é isso que nos leva a Jesus, é ajudar o semelhante, é auxiliar aquele que está ao meu lado. Até porque o acaso não existe, meus irmãos. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias mais adequadas da nossa vida, para alcançar os nossos objetivos, desincumbir das nossas tarefas e exercitar o amor
que é o fundamento da vida, que é o nosso objetivo, que é a nossa essência, que fomos criados por Deus e Deus é amor, segundo João. É fazendo como filho, como o bom samaritano, que na sua tarefa, ele não saiu de casa para fazer caridade, ele saiu de casa para trabalhar, ele saiu de casa para cumprir as suas tarefas, os seus compromissos, para fazer uma viagem de uma cidade a outra, como todos nós fazemos. E no meio do caminho, olhou para o lado, ou seja, deixou de pensar só em si, de focar somente as suas responsabilidades, o que tinha que fazer, sem ansiedade daquilo que iria acontecer, mas que ainda não aconteceu. Pleno no presente, aberto o seu coração e a sua sensibilidade, ele olha para o lado. Ele percebe que na vida nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E que bom quando estamos cercados daqueles que precisam de nós, porque é uma oportunidade que eles nos oferecem de exercitar a bondade e a caridade. Ele se enche de compaixão. A compaixão é o eco do chamamento de Jesus. Vinde a mim. Mas quantas vezes nós não identificamos a voz de Jesus nessas solicitações? E às vezes dizemos assim, de novo, mas eu já ajudei, mas você é insistente, mas você não entende, mas eu estou sem tempo, mas eu tenho um compromisso, mas outras pessoas me esperam. E as justificativas vão rolando, vão preenchendo a nossa mente, vão ocupando, e a voz de Jesus que clama naquele que necessita vai se fazendo fraca, vai sumindo, e a gente então se concentra nas nossas próprias dores. Quando somos tocados pela compaixão, olhamos para o lado, identificamos a necessidade e então nos movemos, porque não basta discutir, não basta levantar os senões que levaram aquele homem a cair na mão dos ladrões. Falta de policiamento, falta de segurança, problema do prefeito do estado, falta de vigilância, porque ele foi viajar sozinho, porque ele caiu nessa situação, porque ele não evitou outros caminhos, ou algum comprometimento dele com esses ladrões. Será que ele também não é um ladrão que surrupiou de outro e foi pego? Muitas vezes nós nos perdemos também. Enquanto Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Jesus nos chama. Jesus nos oferta a possibilidade de dar o primeiro passo, de nos sensibilizarmos com os sentimentos alheios, de enchermos-nos de compaixão e de nos direcionarmos até Ele, de não fazer nenhuma pergunta. Jesus na frente de todos os cegos, os oprimidos, os sofredores, os aleijados, os doentes. A pergunta que Jesus fazia era, o que queres que eu te faça? Jamais explicou por que eles estavam naquela situação. Jamais questionou quantas oportunidades a vida já havia oferecido. Ouviu a dor do outro, que também é caridade. E na manifestação do outro, Senhor, como disse o cego, que eu tenha vista, que o Senhor me cure,
que eu aprenda os seus ensinamentos, como Maria aos pés de Jesus. O bom samaritano tirou do seu embornal azeite e vinho. E é significativo porque a gente poderia perguntar, ele tinha algum conhecimento médico para curar as feridas daquele que foi assaltado? Ele tinha curso de primeiros socorros? Ele trazia algum aparato específico para auxiliar o semelhante? Que importa? Importa que ele foi movido de compaixão e ele retirou o que ele tinha dentro do seu embornal. Então a gente precisa olhar para a gente na simbologia do embornal, que é onde a gente acumula as riquezas, não as materiais. Não os bolsos cheios de dinheiro. Não. É aquela riqueza que os ladrões não roubam, porque não conseguem identificar. Porque a traça não corrói e a ferrugem não consome. A quantas anda o nosso pequeno embornal da vida? Porque nós seremos solicitados a ofertar aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que nos predispõe a ajudar o próximo. Nem mais, nem menos. A vida não nos cobra aquilo que a gente não tem capacidade, mas dentro das nossas limitações, tudo aquilo que a gente tem. A gente já pode, deve compartilhar com o semelhante. E se ele tinha azeite e vinho, ele colocou azeite e vinho nas feridas, porque ajudava a cicatrizar, porque auxiliava no processo de recuperação. Porque ali Jesus estava como que naquela parábola em que ele disse: tive fome e me destes de beber, tive sede, tive fome e me deste de comer, perdão. Tive sede e me deste de beber. Estava preso, fostes me visitar. Estive nu e me vestiste. Quem é? É aquele que está ao nosso redor, então não percamos a oportunidade de ouvir o chamado de Jesus. Vinde a mim. Olhe para o lado. Esqueça um pouco de si. Eu sei das suas dores. Ele nos conhece. A misericórdia divina, como ele próprio expressou nas palavras de meu Pai conhece a quantidade de fios de cabelo que a gente tem na cabeça. E não são poucos, não. Ele conhece a todos nominalmente. Porque Deus é amor e criou todos por amor. Toda essa criatura é uma manifestação do amor divino. Em todos os níveis. Dos seres humanos, aos minerais, aos vegetais, aos animais. A tudo que existe, porque tudo foi criação divina. Se ele é amor, se ele é perfeição, está tudo certo. E ele espera que nós entendamos as relações fraternas com todos os nossos semelhantes. E Francisco de Assis, então, é o suprassumo deste nosso entendimento quando ele chama de irmão o sol, a lua, o vento, o fogo, a irmã dor, a irmã solidão, a irmã morte. Porque são expressões divinas, porque tudo é criação divina. Então as circunstâncias que aparecem nas nossas existências, essas vinculadas ainda à dor, ao sofrimento, são oportunidades que nós temos de amainar, de subtrair, de diminuir, de suavizar as nossas próprias dores. Apenas atendendo
o chamamento de Jesus. Agora, tem uma coisa interessante no Evangelho de João, quando ele diz assim, credes em Deus. Ele coloca no plural, então ele estava falando para todos. E depois ele vira para os discípulos e diz assim, crede também em mim. No singular. Porque existe o chamamento genérico, que a vida nos conclama, que é o instinto natural de adoração, de buscar o progresso, de desejar o melhor para nós, de querer paz, felicidade, de usufruir do prazer. Então todos nós temos que entender as harmonias do universo e crer em Deus nas manifestações que nos ofertam a possibilidade do desenvolvimento, do progresso. Mas quando ele diz para os discípulos, que aí já não está falando para todos, ele está falando para um círculo fechado, crede, singular. Porque o chamamento é coletivo, mas o atendimento tem que ser pessoal, individual. Geralmente nós caminhamos em fileiras, na parentela, na amizade, no trabalho do bem. Entretanto, a evolução, o atendimento ao chamado, ele é individual. Nós não podemos evoluir e compartilhar a nossa evolução com os nossos filhos, com os nossos amores. Não podemos. Isso é impossível. Cada um tem que conquistar por si. Cada um tem que ter a capacidade de ouvir o chamamento de Jesus. A gente pode auxiliar, acompanhar, relembrar, insistir, mas respeitar acima de tudo o direito do outro, o tempo do outro, de ouvir e seguir na medida das suas escolhas, do seu livre arbítrio. Então foi dessa maneira que nós entendemos e lembramos de Zaqueu, que estava na multidão, que era baixinho, ou seja, ele estava na vida como todos nós estamos na vida, com as necessidades físicas, as necessidades emocionais, sociais, familiares. Esse cotidiano, esse dia a dia, esse trabalho, acordar, cuidar do corpo, se alimentar, dormir, acordar de novo, essa sucessão de circunstâncias que estamos vinculados aqui na Terra. Então ele estava ali. Enquanto a gente está junto com a multidão pensando igual, sem o esforço, sem sair da inércia, sem ouvir Jesus, a gente vai continuar caminhando lentamente. Mas ele saiu correndo à frente da multidão, ele se distanciou, ele escolheu, ele não falou mal da multidão, ele não reclamou da multidão, ele não falou das pessoas, ele não julgou as pessoas, ele não olhou para trás, por que vocês estão aí e não estão me acompanhando? Não! É uma decisão individual, pessoal. Ele ouviu o chamamento no fundo da sua consciência e saiu correndo à frente da multidão. Nós precisamos fazer algo diferente, meus irmãos. Diferenciado. Correr, acelerar o passo na compreensão, no entendimento do chamamento de Jesus. Porque ecoa há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, não tem distinção se são os judeus, se são os arianos, os brasileiros, os católicos, os protestantes, os espíritas. O que importa? Todos somos filhos de Deus. Religião é criação humana. Jesus pregou o amor. Definitivamente o amor. Depois que ele se distanciou, depois que nós nos esforçarmos para adiantar os nossos passos na compreensão, na aceitação e no esforço do melhoramento, ele subiu no sicômoro, ele se elevou. Se elevar é estar mais leve em relação aos trabalhos puramente materiais.
é parar um pouco, é silenciar no coração os nossos desejos, é fazer como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça na estrada de Damasco? É aceitar e sermos gratos tudo aquilo que a vida nos oferece. Tudo aquilo que a vida nos oferece. Sem escolher se eu quero, se eu não quero. Estou aqui para viver em abundância. Isso é se elevar. Isso é subir. Tanto quanto pela contemplação, pela oração, pela adoração. Não tem problema. São muitos os caminhos. Desde que nos tire desta visão apenas das questões importantes, passageiras e vinculadas apenas à vida material, que é trabalhar, que é cumprir as suas funções de cidadão, como vai acontecer a eleição dia 6 de outubro, a gente contribuir com a nossa tarefa, escolher e participar, porque vivemos em sociedade. Mas a gente pode ir além disso. A gente pode vibrar, a gente pode contestar e a gente pode ajudar. A gente deve fazer a nossa parte. Isso é se elevar, em vez de sentar e ficar falando mal. E não fala mal simplesmente porque não cumpre. Mas quem é que cumpre 100% todas as suas tarefas e todos os seus compromissos? Por isso não julgar. E aí ele subiu no sicômoro. Quando ele subiu, ele ouviu Jesus. Porque ele foi ao encontro. Ele movimentou as circunstâncias para alcançar o seu objetivo, que era apenas ver Jesus, que é sentir, que é pesquisar quem será que é esse Jesus que faz milagres, que veio representar Deus. Quantas dúvidas nós temos de Jesus? Ele teve essa curiosidade. E quando Jesus identificou-o, e foi o único local, pelo que eu tenho notícia, pelo que eu já li, posso não ter compreensão 100% do Evangelho, que Jesus se convidou para ir à sua casa. Se convidou. Então, após todo esse movimento, Jesus virá. Mas virá na nossa casa física? Não. A volta de Jesus é o despertamento, é a volta do filho pródigo à casa do Pai, do Senhor, do Rei, do Senhor das terras. O espírito André Luiz, que escreveu vários livros pela psicografia do Chico, ele fala da casa mental. Então, nós temos que convidar Jesus a vir visitar. Para ele vir visitar, nós temos que abrir as portas da nossa casa mental. De que forma? Movimentando a nossa vontade, as nossas energias para auxiliar o próximo. E na medida que eu fizer isso, na medida que eu esquecer um pouco de mim, na medida que eu solicitar, o que queres que eu faça, Senhor? Na medida em que eu sou grato, na medida dos nossos esforços, meus irmãos, Jesus virá. E então teremos a oportunidade de dialogar diretamente com Jesus. E diante dele, não adianta se esconder. Nós ficamos espiritualmente desnudos, porque ele adentra a nossa própria alma. Por isso que ele nos conhece em profundidade e em realidade. E ele vai fazer, estender e renovar este convite. Vinde a mim, eu vou te ajudar.
A lei da vida é a lei do amor. O amor se manifesta na fraternidade, na compaixão, no auxílio mútuo, na compreensão, no perdão, na indulgência, meus irmãos. Não precisa ter título, ter estudo, dinheiro, não precisa ser médium, não precisa ser palestrante, não precisa de nada. Precisa da gente querer. E ninguém pode querer por nós. Ninguém. Aqui em Minas, a gente aprendi com a minha avó, que quando ela solicitava alguma coisa, a gente não queria fazer. E insistir com esse menino é igual empurrar bode para dentro d'água. Difícil. Difícil demais. Quando nós nos manifestamos espontaneamente, quando nós entendemos, quando nós almejamos este encontro com Jesus, nós abrimos a casa e quando vamos receber alguém, e aí a gente tem um exemplo de Marta, irmã de Maria e de Lázaro, lá em Betânia, fatigada por limpar a casa. A gente vai receber alguém importante para nós, naquele momento. A gente quer oferecer o melhor ambiente. Mas o melhor ambiente não é o físico, é o emocional. É reconhecer em Jesus um mestre. É reconhecer que nós somos discípulos. É sentar aos pés de Jesus, como fez Maria, e beber da fonte fecunda que jorra a água viva do seu coração ininterruptamente. Para a gente saciar a sede com algumas gotas de água, que nós não damos conta do amor de Jesus por nós. Tão abrangente, tão intenso. E a prova disso, quando ele se manifestou como um sol reluzente na estrada de Damasco, Saulo ficou cego. Tem muita energia, tem muito amor. Nós ainda precisamos do filtro dos seus instrutores, dos seus auxiliares, dos seus ministros, dos seus trabalhadores, para vir revelar para nós a pujança de Jesus. E ali jogada, Maria se encantava, meus irmãos, se maravilhava. Olha que interessante. Qual foi a última vez que nós nos maravilhamos com alguma passagem de Jesus? A gente abriu o Evangelho, por exemplo, no culto do lar, que a gente leu uma passagem de Jesus, e aquilo tocou o nosso coração, chegamos, em algumas circunstâncias, encher os olhos de lágrimas, às vezes algumas escorrerem, a gente ter uma euforia, uma paz, uma tranquilidade, sensibilizarmos-nos. Jesus espera isso de mim. Jesus me ofertou isso. Que o amor de Jesus nos inunde. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Que possa se repetir. Porque depois de uma conversa, depois da gente se abrir para Jesus, o que aconteceu com Zaqueu? Ele falou, a partir de agora eu vou mudar minha vida. Jesus não pediu nada. A partir de agora eu vou mudar minha vida. Porque tocou, porque conversou, porque se abriu, porque entendeu, porque elevou os seus sentimentos. E quando a gente entra na sintonia do amor, essa força mais poderosa que o mundo possui, no entanto, a mais humilde que a gente possa imaginar. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, ela fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo.
Ficai atento, pois o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. E a reencarnação que levanta a lápide dos túmulos vazios faz estremecer a todos nós, porque revela a vida na sua pujança. Lei de amor, Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós nos identificarmos com o amor, nós vamos mudar a nossa vida. De que jeito? Do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente escolher. Tem o exemplo de Zaqueu, ele falou, eu vou vender toda a minha fortuna. Vou dar metade aos pobres e metade aos meus herdeiros, porque é da lei. E vou seguir os teus passos. Logicamente, que nós não precisamos abandonar os nossos lares. Não é isto. É uma simbologia de que a partir de hoje eu vou ouvir o chamamento de Jesus em cada grito, em cada choro, em cada soluço, em cada olhar silencioso que solicita a minha colaboração. Eu vou ser aquele que cede, que renuncia, que perdoa. Muitas vezes considerado bobo, mas feliz, mais pleno. Porque quem ama está acima das iniquidades humanas. Voa! Sem que essas questões dolorosas, sim, reais, sim, mas passageiras, venham incomodar a essência da transformação. O cego, na beira da estrada, ouviu Jesus passar. Não viu, Zaqueu viu. O cego ouviu, identificou. Olha que interessante, a gente tem a audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar, a sensibilidade, a intuição, a razão, para identificar Jesus. Ele era cego, ele era restrito em algumas possibilidades. Mas quando ouviu, gritou, Senhor, filho de Davi. Davi, o nome de Davi é considerado o amado. Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, assim como Zaqueu, o cego, assim como Zaqueu, antes de Jesus chamá-lo, foi ao encontro de. E o que ele poderia fazer era gritar, ele gritou. E gritar, hoje, simbolicamente, na interpretação do Evangelho, é dizer em alto e bom som, Senhor, fazei-me de mim um instrumento da sua paz, para que onde haja ódio, leve o amor, ofensa, perdão, discórdia, união, tristeza, alegria, trevas, luz. Me dê a possibilidade de ser um servo, um trabalhador, ainda que da última hora, Senhor. Mas o que vai vibrar no éter para chamar a atenção de Jesus não é a voz física, é a vontade, é o querer, é o se predispor a não escolher tarefa. Não escolhe. Quem quer trabalhar, não escolhe. Vovó falava isso aqui, meu filho. Você vai em algum lugar, quando alguém chega e pergunta demais e oferece demais. Se precisar de alguma coisa, esse geralmente não ajuda não, porque aquele que quer trabalhar, ele não pergunta, ele passa a mão na vassoura, ele passa a mão numa vasilha para lavar, ele vai ajudar sem perguntar. Quem pergunta não quer trabalhar, ela falava isso aqui. Então a gente diz, Senhor, eu estou aqui. Não, Senhor.
Ó, tô caminhando. E a gente não sabe onde vai pisar, mas ele vai colocando o chão. Ele vai dando a base. Ele vai sustentando as nossas possibilidades. A nossa vontade. A gente vai entrando em união. A gente vai criando laços de amizade com Jesus. Já não vos chamo servos, dou o nome de amigos, porque é o maior de todos. Nós somos amigos. Nós somos os condiscípulos de Jesus. Nós podemos e devemos, desde que façamos a nossa parte. Até um empurrão a gente leva. Até um puxão alguém nos dá. Que é um incentivo muito importante para nós. Tem dia que a gente está chateado, dolorido, choroso, desanimado. Mas amanhã é um outro dia. E o amanhã não é só o amanhã da vida material. É o futuro. É o pós-desencarne. É a vida num outro planeta. São as harmonias, as alianças de afeição que nós vamos criando com os nossos irmãos do universo. Só que entre o cego e Jesus tinham os apóstolos. E o que eles fizeram, nós encontramos na nossa vida muitas vezes quando ouvimos Jesus e queremos seguir Jesus. E solicitamos alguma coisa, porque os discípulos chegaram perto dele e falaram: não grite, não grite, é o mestre que está passando. Ele é muito importante, traduzindo, ele é muito importante para ouvir o seu chamado. Quem que você pensa que é? Ele tem outras tarefas mais importantes. Ele é o representante de Deus. Ele veio para instalar um novo reino. Quem é você? Na fila do pão, como se diz por aqui. Mas ele insistiu e gritou mais alto ainda. Quando nós encontrarmos, meus irmãos, entraves, pessoas que nos desanimam, que dizem que nós não vamos conseguir, que a gente já tentou e errou, que colocam empecilhos, que interferem para que a gente não consiga realizar aquilo que a gente quer. Quando nós não somos aqueles que fazemos isso com os outros. E eles eram discípulos de Jesus. Pode ser trabalhador, médio, orador, não importa. Muitas vezes nós fazemos isso. Que não seja por má fé, mas a gente desacredita da mudança do outro. E vovó me ensinava aqui, meus irmãos, a falar assim: meu neto, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Porque não atrapalhar é ajudar. Então, se você não vai ajudar o cego, se você não pode fazer nada por ele, deixa ele solicitar. É direito dele. É nosso direito pedir. E a gente pode pedir o que quiser. De sermos atendidos vai uma distância. Porque a espiritualidade, porque o amor divino, sabe o que a gente precisa. E nos oferece não mais. Porque como uma planta que coloca água demais, ela mela. Água de menos, ela seca. Tudo na medida. E a medida a gente vai acertando na medida em que, ao cargo e ao tempo que nós vamos convivendo com aquela planta para entender, ou alguém que já teve essa experiência que passou para a gente. Se ela precisa de mais sol, de mais sombra, de mais umidade, de menos, isso a gente aprende com o tempo. Então que não sejamos empecilho para a evolução de ninguém, meus irmãos, se a gente não se disponibilizar. Jesus para. E Jesus retorna. E Jesus o chama. E os discípulos vão até ele. E ele tira a capa para poder falar com Jesus. Essa capa pesa. São as nossas aflições, são as nossas lamentações, são as reclamações do nosso passado, são os remorsos, são as invejas, é o orgulho, é a vaidade. Nós temos muitas capas, meus irmãos, que nos impedem de ouvir, falar e receber Jesus na nossa casa
e entender o que ele está falando. A gente precisa se desfazer dessas capas, o personalismo, o egoísmo e muitas capas, cada um que sabe onde o calo aperta. Mas Jesus nos atenderá a todos, de forma direta ou indireta. E quando ele chegar na frente do cego ou na frente de nós, ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? Se Jesus nos... Vamos parar, fazer uma análise, uma introspecção íntima e ouvir na nossa consciência Jesus na nossa frente dizendo: ei, você que me chamou, o que queres que eu te faça? Eu confesso, não sei o que eu perguntaria ou falaria para Jesus. Não sei. Não sei. Mas ele questionou. Será que a gente sabe o que a gente quer? Hoje em dia, na mitologia, a gente tem um gênio, faz 3 pedidos. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer um pedido a Jesus, o que nós pediríamos? Resolver a nossa dor de barriga? O que significa resolver problemas da vida cotidiana, de um relacionamento com o outro, de pagar uma conta, uma dívida, de ajustar um problema de herança com o familiar? Será que a gente pediria para nós, para aqueles que estão conosco? Ou nós pensaríamos um pouquinho mais abrangente e solicitaria para aqueles que são mais necessitados, que ainda não ouviram Jesus, que ainda não encontraram com Ele, que ainda não se decidiram a este caminho de compreensão da divindade, de harmonia com a própria natureza? Será que pediríamos a paz na terra? Enfim, cada um que elabore por si, se isso já não aconteceu. E a experiência que a gente traz. Pode ser que tenha acontecido e nós não tivéssemos aproveitado ao máximo a oportunidade de estar com Jesus. Mas o que o cego pediu? Senhor, que eu tenha vista. Que eu tenha a possibilidade de identificar a realidade atrás da ilusão. Que eu tenha a capacidade de enxergar a evolução atrás da dor. Que eu tenha a possibilidade de entender e visualizar, enxergar a cura atrás da doença crônica, que não afasta de mim, que a ciência não dá conta, que o remédio não resolve. Mas que a encarnação e que o corpo físico está sugando para que eu brilhe, para que eu me sinta leve, para que eu me eleve, para que se abra um futuro diferenciado na minha vida. Vista para identificar os bons dos maus, não para incensar e elogiar os bons e para buscar eliminar os maus. Não é para isso. É para seguir os exemplos do bom, para ajudar os maus. Para ajudá-los. Para identificar as oportunidades que a vida me oferece para o meu crescimento e que exigem de mim um pouco mais de energia do que eu estou acostumado, do que eu acho que eu tenho capacidade de realizar. E nós podemos fazer sempre mais do que a gente imagina. Porque nós somos muito mais do que nós temos capacidade de pensar, de sentir, de analisar racionalmente. Isso é que eu chamo de milagre. É ter possibilidade de confiar nas palavras de Jesus quando ele disse: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
Tem muita coisa que a gente pode fazer, meus irmãos. Que a gente tenha vista para identificar no meu irmão um irmão. Como fazem os orientais, eles juntam as mãos e dizem assim, Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você. Que a gente tenha vista para olhar para nós e sentirmos que nós somos espíritos imortais. Que nós não temos fim, que a eternidade nos pertence, que nós somos a vida, nós somos o tempo, nós somos o que nós quisermos, nós somos aquilo que nós investimos em nós. Nós somos fruto dos nossos esforços, nós somos fruto das lágrimas e do auxílio daqueles que vão à nossa frente. Enfim, meus irmãos, que nós tenhamos vista como o bom samaritano para olhar para o lado, para identificar aqueles que, embora não chorem, não reclamem, carregam dentro de si as angústias naturais de uma encarnação, num mundo de provas e expiações, como este que nós estamos vinculados. E, independente do motivo, da dor, do aperto, do medo, do consolo que a gente espera, do encantamento com Jesus, não importa a causa, meus irmãos. Não importa a causa. Jesus nos chama. Ainda hoje, no século 21, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Não é julgar, é aprender. Para aprender, a gente analisa. A gente levanta considerações. A gente não divulga para ninguém. A gente traz para dentro de si. Isso que é o aprendizado. A gente cai, levanta. Para evitar cair do mesmo jeito. Se cair do mesmo jeito, levanta de novo. Cai e levanta de novo. Cair, a gente dá um passo para frente. A gente experimentou. A gente tem possibilidade de avançar e aprender de mim, porque ele é o mestre. Nós somos os discípulos. Porque, desculpa eu repetir, há 2000 anos que o convite vem. E quantos caminhos nós escolhemos e não ouvimos o chamamento de Jesus? Até quando, meus irmãos? Vamos dar uma chance para Jesus? E seguir e vigiar com ele? Uma hora que seja? Porque os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, quando ele foi no Jardim das Oliveiras, eles dormiram. Vamos acordar, despertar, abrir os ouvidos, ir ao encontro de Jesus, porque ele finaliza: pois sou brando e humilde de coração, suave, tranquilo, sem desespero, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Com Jesus, todo fardo é mais leve, porque a gente entende o que ele significa e a importância que ele tem para o nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire, continue insistindo e nos conclamando para que nós possamos
dar o primeiro passo para ir ao encontro de Jesus e aí realizarmos a grande festa de paz nos nossos corações. Muita paz, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo sobre o nosso Mestre Jesus.